This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Olá, bom dia! Terça-feira, 23 de setembro. Eu sou a Karina Oliveira e com o Diogo Oliveira vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos. O seu podcast só com notícias internacionais. Bélgica, Malta e Luxemburgo anunciaram ontem na Assembleia Geral da ONU em Nova York o reconhecimento do Estado palestino. Com isso, já são 148 países que apoiam oficialmente a causa. A França foi o país que liderou a ofensiva diplomática para fazer com que os outros países aderissem à proposta. E deu certo. O premier de Luxemburgo, Luc Freden, chamou a decisão de um compromisso com a diplomacia e a coexistência, lembrando que há momentos em que a paz exige clareza moral e coragem política. O primeiro-ministro de Malta, Robert Abela, defendeu uma solução de 2 estados, reforçando que Israel tem direito de existir ao lado de um Estado palestino democrático, mas sem participação do Hamas em um futuro governo. Já o líder belga, Bart De Wever, disse que o reconhecimento envia um forte sinal político ao mundo, mas condicionou o avanço do processo à libertação de reféns e o afastamento de grupos terroristas da governança palestina, ou seja, o Hamas. Itália e Alemanha não aderiram ao movimento. Para eles, a solução de 2 estados deve ser resultado da negociação e não de imposição unilateral, e temem que o reconhecimento sem exigências claras beneficie o Hamas e outros grupos terroristas. Indo agora para os Estados Unidos. Trump faz uma declaração polêmica ao associar o autismo a medicamentos e a vacinas. Pois é, o presidente dos Estados Unidos declarou que a Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos, a FDA, Food and Drug Administration, vai alertar médicos sobre o uso de Tylenol na gravidez, alegando que ele poderia aumentar o risco da condição. A fala aconteceu ontem durante uma coletiva de imprensa, e ele também reforçou a sua velha tese anti-vacinas, amplamente contestada pela comunidade científica. Especialistas lembram que o autismo é multifatorial e não há comprovação científica de vínculo com paracetamol ou imunizantes. Pelo contrário, o Tylenol é visto como a opção mais segura para gestantes, enquanto outras alternativas podem trazer riscos. A fabricante Kenvue rejeitou as falas de Trump e disse que não existe evidência confiável ligando o paracetamol ao autismo, citando mais de uma década de pesquisas internacionais. O discurso de Donald Trump é muito perigoso por espalhar desinformação em um tema delicado e que afeta milhões de famílias. E ainda falando no país norte-americano, os Estados Unidos ampliaram sanções contra a família de Alexandre de Moraes. O Departamento do Tesouro incluiu Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, e a empresa da família Lex Institutos de Estudos Jurídicos, na lista da Lei Magnitsky. Em julho, o próprio ministro já havia sido alvo das medidas, baseadas em alegações de prisões arbitrárias e restrições à liberdade de expressão, tudo relacionado ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em resposta, Moraes afirmou que o judiciário brasileiro não aceitará coação, impunidade ou omissão. Destacou a independência da justiça e a defesa da soberania nacional e prometeu ainda seguir julgando com imparcialidade. O STF também se manifestou em nota classificando as sanções contra Viviane Barsi como injustas e baseadas em narrativas falsas. E por aqui no mundo seguiremos acompanhando o desenrolar deste caso. Essas foram as principais notícias do dia. E se você gostou do episódio, compartilhe com amigos e com familiares.
Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e de nos dar aquelas 5 estrelinhas. E se você tem uma empresa ou iniciativa e quer anunciar aqui no nosso programa, a nossa caixa de e-mail é o melhor canal para entrar em contato. Escreva pra gente, o nosso e-mail é redação, sem cedilha e sem tio, redacal@mundo180segundos.com.br redacal@mundo180segundos.com.br. Para você, um bom dia, uma excelente semana e até mais!